Obrigada, André, pelo importante trabalho de bastidor, do movimento do texto. Agora eu vou passar a palavra ao Hélio Campos, que é doutor em psicologia pela USP e professor de psicologia da Unesp Bauru. O título do trabalho é Constituição do Eu e Identificação Narcísica, o debate entre Freud, Ferenczi e Abraham acerca da melancolia. Obrigado. Obrigado à mesa, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse evento, super bem organizado, super acolhedor. Agradecer ao Eduardo, ao Francisco. É um prazer estar aqui apresentando um pouco algumas ideias que eu venho trabalhando já há um certo tempo e, infelizmente, não estou ainda na forma de texto. Eu vou mais apresentar um percurso de indagações que eu tenho feito para tentar pensar junto com vocês. Tá? Acho que funciona melhor nesse tempo. Bem, esse trabalho é um trabalho, em primeiro lugar, de história da psicanálise, né? É a tentativa de voltar à bela época da psicanálise, né, dos anos 20, aquilo que o Mezan chama da era dos debates, né? A partir de alguns interesses, né, das minhas pesquisas originais. Eu tenho trabalhado com a metapsicologia freudiana uma discussão sobre a abertura epistemológica que se apresenta a partir dos anos 20 na metapsicologia do Freud, com a noção da introdução da pulsão de morte e com a introdução do narcisismo. Né? Eu chamo isso de o eixo do irrepresentável e o eixo identificatório da metapsicologia freudiana. E a partir desse quadro de referência, né, de tentar aprofundar os estudos desse último momento do revisionismo freudiano, pensar as implicações disso para o desenvolvimento da personalidade. Eu gosto de epistemologia, mas estou no mestrado, numa pós-graduação de psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, eu me especializei, digamos assim, nos últimos anos em tentar apresentar de forma mais sistemática a concepção de desenvolvimento da personalidade do Freud. Né? E aí tenho a tarefa muito chata, né, de ter que desconstruir tudo aquilo que os manuais de desenvolvimento falam do desenvolvimento freudiano. Né? E em função disso, eu tenho trabalhado com uma recontextualização histórica, né, da obra do Freud, pensando como é necessário para pensar o desenvolvimento da personalidade no Freud a articulação de dois eixos de desenvolvimento. Né? Um eixo que é propriamente o clássico, né, desenvolvimento psicossexual da libido, centrado nas fases do libido, no investimento da pulsão nas zonas erógenas, no processo de progressão e regressão, né, a ponto de fixação do desenvolvimento. E, paralelo a isso, a necessidade de articular um eixo do desenvolvimento das relações de objeto e, portanto, da constituição do eu. Né? Esse segundo eixo ele é mais implícito na obra do Freud, mas ele certamente se configura a partir da introdução ao narcisismo. Então, meu trabalho tem sido tentar pensar a sistematização desse eixo, né, da constituição do eu, a partir da constituição da relação com os objetos, centrado nas dinâmicas de identificação e nos fenômenos, né, do narcisismo primário, né, o narcisismo enquanto aspecto do desenvolvimento. Então, esse meio que tem sido meu plano de trabalho, né, nos últimos anos. E aí eu me deparei, né, com alguns revisionismos. Né? Meu principal trabalho era tentar pensar, né, como é que se constituiu a ideia, né, e a ideologia de que o Freud tem uma concepção desenvolvimentista de constituição da personalidade centrada na progressão das fases da libido. Né? E aí eu cheguei no Abraham
e do Abraham cheguei no Fraenkel, né? E daí voltei à discussão, de fato, dos anos 15 e até os anos 20, sobre a inovação que o Freud traz no luto e melancolia, e como que nesse debate, né, na constituição desse texto, na verdade, tem um debate muito forte entre o Ferenczi e o Abraham e o Freud, né? Então, meio que com uma necessidade de pensar, né, a colaboração, a importância do texto do Abraham de 1924, né, que é o texto sobre a história do desenvolvimento da libido, e eu vou falar um pouquinho dele no final. Eu vi a necessidade de voltar à introdução mesmo, né, do luto e melancolia, e a introdução do conceito de identificação narcísica. E aí, fazendo isso, né, eu voltei nos textos, voltei na literatura primária e alguns comentadores também. E aí achei recentemente um texto muito interessante do historiador da psicanálise alemão, o Ulrich May, que é de 2019 aqui no International Journal, que ele faz esse trabalho assim minucioso, né, de ir no texto original, no rascunho, nas cartas do Freud, na carta do Ferenczi, na primeira edição do trabalho do Ferenczi, de quando foi, né? E ele faz uma genealogia interessante desse debate, que se resume basicamente, né, para não sobrecarregar a exposição, né, se resume basicamente na questão de que, né, muito do conceito de identificação narcísica que vai aparecer no luto e melancolia decorre das contribuições parciais, né, que Abraham e Ferenczi fazem ao debate. O Ulrich May coloca que, na verdade, no esboço de luto e melancolia, né, o cerne da apresentação do Freud está ligado à discussão e à caracterização da diferença entre luto e melancolia a partir daquela característica lá, né, que é a presença da autodepreciação, né, da baixa autoestima do eu, como uma característica distintiva entre os estados de luto e o estado de melancolia, né. É curioso, né, que é só isso que está no resumo inicial do Freud, e aí ele manda para o Ferenczi, manda para o Abraham, né, e aí cada um começa a falar das suas próprias contribuições. E aí tem duas contribuições importantes que são necessárias para sustentar a posição que o Freud vai apresentar depois em luto e melancolia. Em primeiro lugar, a posição do Ferenczi de introjeção, né, no resumo do Freud, no esboço do Freud, né, não tem essa ideia de ter uma introjeção do objeto no eu, né, e ele vai, então, incorporar essa proposta ferenciana, e do Abraham a ideia de que o que está em jogo nessa produção da melancolia tem a ver com uma regressão a uma fase sádico-oral da libido. Então, essas são as duas principais, digamos, interpelações que o Ferenczi e o Abraham fazem ao Freud e geram um longo debate, né, bastante interessante, por sinal. E que se resume àquela posição clássica do Freud, né, que é ser um pouco conservador, né, em admitir as contribuições dos seus colaboradores, né. O Ulrich May faz um trabalho intertextual bastante interessante, assim, né, mostrando como o Freud reconhece, né, do Abraham e do Ferenczi contribuições muito parciais, né, para não ter que assumir como um todo a proposição desses autores. Então é bastante interessante, né, eu vou comentar um pouquinho isso, né, do Ferenczi, vou começar com ele, tem essa dimensão da introjeção, né, que Freud, na verdade, incorpora na discussão dele dos artigos de metapsicologia, lá em Pulsões e seus destinos, né? Naquela parte final de Pulsões e seus destinos, né, onde o Freud se preocupa em caracterizar o desenvolvimento, né, e a diferenciação do eu e da realidade, portanto, né, do ego prazer, do ego realidade, do ego prazer purificado, toda aquela construção que o Freud faz é baseada na proposta de introjeção do Ferenczi, né? Mas uma proposta atenuada dos seus aspectos
dos seus aspectos sádicos, orais, né? E muito mais delimitada pela necessidade de caracterização de uma diferenciação progressiva entre o dentro e o fora, né? Mas invertendo um pouco a lógica do Félix, né? Porque o Félix, na verdade, tem uma pressuposição, né, de que a introjeção se dá, né, mais do eu para o objeto, digamos assim, né, de uma diferenciação do eu se retirando em relação ao objeto, né, e que, principalmente no Luto e Melancolia, né, essa dimensão se perde um pouco, né. Então, ele atenua um pouco a contribuição da questão da introjeção. E o Abraham, por outro lado, faz um debate aí sim mais forte com Freud, né? O Abraham fica muito magoado com o Luto e Melancolia, porque tem um debate muito intenso entre eles, que é o Freud, no Luto e Melancolia propriamente dito, vai tomar como elemento fundamental, né, a caracterização da identificação narcísica, né, como o mecanismo, né, característico da melancolia, né? Então, aquela ideia, né, de que, diante da perda do objeto de amor, um objeto de amor que, de início, já era, né, um objeto de amor numa relação de objeto narcísica, você tem a introjeção identificatória com esse objeto, né, e o ataque sádico destrutivo a esse objeto internalizado, né, como característica fundamental da identificação narcísica, né? E daí a ideia de que a sombra do objeto recai sobre o eu e tudo aquilo. Bem, e Freud insiste que a identificação narcísica é um aspecto identificatório, regressivo, né, narcísico, e que tem uma retroação sádica. Mas ele não acha, né, que isso está ligado necessariamente, né, a uma forma, digamos assim, né, de fantasiar, que está ligado à oralidade ou à analidade, né? Então, o Freud, discutindo com Abraham, né, diz que tem uma dimensão sádica, mas que regredir isso a estágio oral da libido ou ao estágio sádico anal da libido, né, não era ainda passível de sustentação. Então, Freud é muito cauteloso, digamos assim, né, nessa apropriação. E por isso, né, ele assume a questão da identificação e do sadismo, né, mas coloca o componente oral apenas como um componente acessório, né? Então, ele faz uma concessão ao Abraham, e lá na nota de rodapé diz que o Abraham mostrou que certos sintomas de rejeição de alimento mostram um aspecto, né, da oralidade que está em jogo em alguns sintomas melancólicos e etc. Né? Então, essa é um pouco a história do debate em torno do luto e melancolia. Né? Agora, o que me parece interessante é pensar como no luto e melancolia, né, se abre uma perspectiva de pensar, de fato, uma concepção nova, né, de metapsicologia. Né? Não uma metapsicologia representacional, ou uma metapsicologia onde, né, o investimento na zona erógena, né, seja o determinante fundamental da fantasiar, né, mas, de fato, o início de uma concepção de relação de objeto, que tem a ver com a vicissitude do objeto, né, estruturando, né, estruturas psíquicas, né, e não mais representações psíquicas. Então, assim, grosso modo, é aquilo que alguns autores, inclusive Renato Mesano, Cláudio Figueiredo, né, fazem uma distinção entre, né, o objeto da pulsão e o objeto da identificação. Né? Quer dizer, o modelo que seria o paradigma pulsional da psicanálise, que está mais ligado a essa visão de um objeto como acessório, né? O objeto como sendo objeto de uma pulsão, que tem um desenvolvimento intrínseco, e um objeto de identificação, em que o objeto, por identificação, modula as estruturas psíquicas e, com isso, modula o circuito pulsional. E aí a necessidade de pensar no Freud um equilíbrio entre essas duas dinâmicas como necessário para pensar, de fato, o desenvolvimento da personalidade.
né? Então, eu vejo que no Luto e Melancolia está muito presente, ainda mais esse Luto e Melancolia expandido, né, nesse debate dos caciques da psicanálise dos anos 20, né, essa discussão sobre a introdução, de fato, de uma dimensão objetal, né? E nesse sentido, tem dois autores interessantes, né? Um é o próprio Thomas Ogden, tem um texto dele no International Journal também, que saiu desse livro agora, que ele faz várias releituras de textos seminais do Freud, né? Onde ele revisita o Luto e Melancolia, né? E para defender a ideia de que no Luto e Melancolia é, de fato, né, a abertura, a inauguração de uma concepção de relação de objeto em psicanálise, né? Porque a relação entre o ego identificado com o objeto, né, a relação disso com o ideal de ego, produz, de fato, né, uma noção de estrutura mental tridimensional, né, de objeto como mundo interno, né, e de uma necessidade de pensar esse vínculo com o objeto, né, o vínculo e o objeto, como o articulador do mundo interno e do fantasiado, né. Então, é um texto muito interessante, onde ele mostra esses aspectos, que eu já falei. Tá. Então eu vou citar, porque eu acho muito legal o resumo que o Ogden fala, né? Que ele fala que esse modelo apresentado em 1917, né, que é um modelo implícito, diga-se de passagem, né, é que o inconsciente está organizado, né, em grau significativo em torno de relações de objeto internalizadas estáveis entre, né, partes explitadas, né, cindidas do eu, né? Que a noção da dor psíquica precisa ser pensada, né, como uma defesa, né, identificatória, onde uma relação de objeto externo, né, é introjetado e constitui, né, uma relação de objeto internalizado, né? A ideia de que tem uma intrincação pulsional muito grande entre amor e ódio, né, como uma forma de articulação do objeto interno, né? E que essa articulação está ligada, né, a uma oscilação entre posições objetivas, né? Então ele vai retomar também a ideia da oscilação entre mania e melancolia, né? E do controle onipotente do objeto, né? Então ele vai mostrar, por exemplo, como Freud, lá no Luto e Melancolia, né, indica, né, a tríade maníaca da Melanie Klein, né, com todas as palavras, né? Então o controle do objeto, né, a onipotência e o desprezo, né, o Freud já caracteriza como características fenomenológicas, descritivas, né, do funcionamento onipotente. Então é interessante que o Ogden faz toda essa leitura muito consistente para mostrar como, de fato, é preciso de uma outra metapsicologia para pensar esses processos identificatórios, né, e que implicaria, né, uma concepção de aparelho psíquico, né, que considerasse essas relações de objeto, né? Então, uma intersubjetividade intrapsíquica, mas diferente de uma concepção funcional representacional, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição importante do Freud na discussão da identificação narcísica, e que mostra, de fato, né, que a concepção do narcisismo é fundamental para a constituição de um aparelho psíquico estrutural, em termos de ego e de superego, e as dinâmicas, né, entre essas instâncias como ponto fundamental, né, do trabalho de compreensão e do trabalho da interpretação psicanalítica. Agora, o curioso é que, né, toda essa riqueza do debate que acontece nos anos 20 em torno da identificação narcísica, né, ele tem alguns desdobramentos. Na própria obra do Félix, né, isso
Isso vai encaminhar para a discussão da oposição entre introjeção e projeção, também a noção dos aspectos sádicos e da identificação com o agressor, né? Então, tem todo um encaminhamento na própria obra do Félix, onde, digamos, esse modelo e essa concepção de relação de objeto, né, é marcada pelo sadismo e pela dinâmica entre eu e objeto, né, e suas variações, né, e ele tem um caminho de aprofundamento. Mas, curiosamente, o Abraham, né, eu acho que ele não elaborou muito bem do luto e melancolia, porque depois, quando você lê a história da libido à luz do luto e melancolia desse debate, é muito curioso, porque o Abraham retrocede completamente, né? E isso é bem notável no texto, né? Primeiro porque no texto, em nenhum momento, o Abraham fala de identificação, né? Ele fala só de introjeção, né? E boa parte do texto, esse texto eu acho bastante sintomático, porque ele tem duas partes, né? Uma parte é para mostrar o desenvolvimento da libido e outra é a constituição do amor objetal. E tem um desequilíbrio muito grande, né? O Abraham passa boa parte do texto tentando mostrar que ele tem agora a casuística clínica suficiente para sustentar que, né, existe uma regressão ao estágio oral sádico da libido, né, como tentativa de reincorporar o objeto perdido. E aí o Abraham, na história da libido, acho que esse é um ponto importante, né? Ele amplia a discussão da melancolia em dois pontos, né? Um primeiro é que ele vai dizer a diferença entre neurose obsessiva e melancolia, né? Já que as duas implicam a fase sádica, é porque a fase... Estou terminando. A fase... Me perdi. A neurose obsessiva estaria ligada ao que ele propõe, né, como a distinção de subfases dentro de cada fase. Então, a fase anal retentiva seria o ponto de fixação da neurose obsessiva, e a fase anal expulsiva, né, está em jogo a melancolia, né? E aí ele diz, e essa é a contribuição para o Congresso, né? Ali é o ponto onde se tem a diferenciação, né, entre narcisismo e relação de objeto, né? Então, o ponto que demarca, né, a saída de um narcisismo e a constituição de fato de relações de objeto verdadeiras estaria no meio da fase anal, no meio da fase anal, né? Ele divide para poder falar que ali tem uma diferenciação entre o eu e o objeto. E que na melancolia, o ponto de fixação estaria ligado a relações de objeto narcísicas, né? E, portanto, ele não só estaria fixado ali, mas ele regrediria a oralidade como uma tentativa de reincorporar o objeto, né, perdido. Então, essa é a contribuição do Abraham, né, para a compreensão da melancolia. E aí ele retoma a ideia da mania, né? A mania como uma tentativa de reincorporação desse objeto, e, portanto, também, né, a articulação e a sobreposição entre eu e ideal de eu, e aí ele retoma a psicologia das massas, né? Mas não trabalha, né, nem o aspecto da pulsão de morte, nem o aspecto da identificação, que é muito curioso, né? E aí tem a segunda parte, onde ele vai falar do surgimento do amor objetal, que é uma parte muito restrita, né? E que é um texto, só para dizer o mais legal no final, né? Vou fazer que nem o André, né? É um texto que ele faz tudo isso, né? E tenta mostrar a importância de pensar esse eixo do amor objetal como algo que se constitui, né? Até para responder ao Freud, mas no final ele fecha e conclui o trabalho, né? Com uma justificativa embriológica para o desenvolvimento da libido, né? Ele vai voltar lá na embriologia e vai dizer, então, as fases da libido, elas se desenvolvem assim porque, no fundo, né, elas repetem o desenvolvimento embriológico e a recapitulação filogenética, né? Então é muito curioso, né, porque parece que o Abraham é mais freudiano do que o próprio Freud, nesse sentido, né? Então eu acho que é um trabalho em andamento, né, mas eu acho que tem coisas muito interessantes
para pensar realmente como nos anos 20, né, em torno da questão do narcisismo, você tem a possibilidade de pensar, de fato, o eixo de desenvolvimento das relações do objeto, que é importantíssimo, não só para a psicanálise contemporânea, né, porque Melanie Klein, muitas coisas ainda aí, mas para entender, eu acho que a própria estrutura do pensamento freudiano. É isso. Obrigada pela apresentação. Agora, Senão eu vou aparecer na